Como, Vinícius, então, que eu faço para me blindar das quedas da Bolsa de Valores? Antes mesmo de eu te explicar isso, pode surgir aquela pergunta na sua cabeça. Mas se eu estou focado na renda passiva, eu preciso ignorar o patrimônio. Porque basicamente o meu foco está na renda passiva, aqui eu quero pensar em patrimônio. Depende. Se você já está no estágio da sua liberdade financeira, você pode deixar o seu patrimônio em segundo plano. Você pode aceitar mais volatilidade no patrimônio, não tem problema nenhum, porque você está 100% focado na renda. Se você está na construção dessa renda passiva, o que acontece? Você tem que focar no patrimônio também. Por quê? Empresas mudam. Árvores não crescem até o céu. Nenhuma empresa é tão grande que não possa quebrar. Nenhuma, absolutamente nenhuma. Estamos tendo a segunda, terceira e quarta maior falência da história dos Estados Unidos agora, no sistema financeiro. Tivemos o caso da Lojas Americanas, uma grande empresa. Então, você não pode, né? É uma irresponsabilidade, eu diria até mais, tá? É uma infantilidade você acreditar que o futuro vai dar certo. Vinícius, mas eu confio em Deus, eu acredito em Deus. Eu também. Muito. Mas eu não sou infantil. A ponto de achar que... por exemplo, se você já leu a Bíblia até o final, você já sabe que você não deve acreditar que no final tudo vai dar certo, materialmente falando, né? Terrenamente falando. Então, você tem que entender que as coisas podem dar errado. E que a gente pode viver um momento de uma inflação muito alta, a gente pode viver um momento em que, poxa, vai ter queda na taxa de juros agora, é uma grande oportunidade, a priori, mas pode ser que isso gere inflação. E pode ser que para a reeleição em 2026 não se reduza, não se aumente a taxa de juros como se deveria para frear a inflação. E aí, quem sabe, se ganha a eleição de novo e a inflação dispara e você não quer subir a taxa de juros porque você quer resolver ali, aumentando o poder de compra das pessoas, uma moda à la Argentina. Então você precisa se blindar também de pioras econômicas na economia, de pioras estruturais, que nenhum investimento consegue escapar. E aí o que acontece? Você precisa se blindar das quedas da bolsa com anti-ações. E o que são as anti-ações? Talvez você já saiba, talvez não, mas o que são as anti-ações? São investimentos que se valorizam muito quando as ações caem. Existem dois tipos principais de anti-ações, tá? Existem as moedas fortes e existem os metais preciosos. Cada tipo de anti-ação tem uma função, tem um objetivo, tá? Vou te mostrar aqui na tela o comportamento dessas anti-ações com o passar do tempo. Ó, na minha tela aqui, você está vendo a dinâmica do dólar em relação ao real. Tá? Dinâmica do dólar em relação ao real, vou colocar aqui nos últimos 5 anos. Tá? Aí, agora você vê a dinâmica do euro em relação ao real. Agora você vê a dinâmica do iene em relação ao real. Agora você vê a dinâmica da libra esterlina em relação ao real. Agora você vê a dinâmica do dólar canadense em relação ao real. Agora você vê a dinâmica da coroa sueca em relação ao real, a nossa moeda. Agora você vê a dinâmica do franco suíço em relação ao real. Você consegue perceber que as moedas mais fortes do mundo, elas oscilam de uma forma muito similar em relação ao real, em relação à nossa moeda do Brasil? Você consegue perceber claramente, né? Então, moedas fortes são anti-ações. E você vê que todas andam meio juntas. Mais ou menos juntos. Algumas, durante o período de tempo, oscilam um pouco mais, outras um pouco menos. Se eu for expandir esse gráfico aqui, por exemplo, aí ó, o que a gente consegue perceber é que as coisas mudam, né? O iene que estava lá embaixo, ele passa um pouco para cima. O franco suíço que estava lá em cima do dólar, ele diminui um pouco. E assim a gente vai indo. Ó, se eu expando ainda mais, eu vejo que o dólar ganha, inclusive do franco suíço. Então, a gente vê claramente as moedas indo na mesma dinâmica, indo mais ou menos na mesma direção. Onde elas tiveram mais diferença assim, de valorização foi a partir de 2020 por conta lá das questões na Europa, a Rússia atacando a Ucrânia, que gerou problema energético na Europa, então tem toda essa questão. Mas o que é claro? Que as moedas fortes elas oscilam meio juntas, ponto. Eu vou pegar aqui o dólar como uma representação das anti-ações clássicas. Tá? Ah, Vinícius, eu acho que o dólar vai acabar. Primeiro, o dólar não vai acabar. Se você acha que o dólar vai acabar, não invista em dólar. Invista em outras moedas fortes. Tá tudo bem. Peguei aqui as moedas mais fortes do mundo para te mostrar. Mas o que acontece com o passar do tempo? A gente percebe claramente que
Vamos pegar aqui, ó. Entre 2000, ó, o dólar ele oscila livremente desde 1999. Então, só daqui para frente, antes o governo ele trabalhava com uma banda específica, ele manipulava o poder do dólar e uma medida para permitir que o país crescesse foi tomada em 99, que foi deixar o dólar flutuante, a maxi desvalorização do real. Vinícius Parda falar termo técnico, tá bom. Isso não é importante para você saber agora. Mas o que acontece? Pegando aqui o cenário para as ações, tá? O cenário para as ações. O que acontece? Entre 2000, vamos voltar aqui um pouquinho na história. Entre 2000 e 2002, a gente viu as ações desabando 53%. E aí você pode pensar agora com a sua cabeça, Vinícius, mas se as ações estavam desabando 53%, os dividendos estavam muito mais altos. Não era muito melhor eu comprar ações? Era. Vinícius, o que você está falando de anti-ação então? Pelo amor de Deus. O que acontece? Vamos pegar só uma representação, senão eu vou encher de linha aqui, tá? Eu vou pegar só o dólar para representar todas as moedas fortes. Combinado? Então vamos lá. Quando as ações caíram 50%, o dólar subiu 138%. Se você estivesse investindo estrategicamente uma parte do seu dinheiro em ações e recebendo renda passiva das ações aqui, e uma outra parte em moeda forte, para se proteger das quedas da bolsa, você estaria lucrando quase 3 vezes mais do que a queda nas ações. E aqui, ó, vendendo uma parte desse valor que você tinha em dólar, para comprar muito mais ações, o que aconteceria? Você compraria uma quantidade muito maior de ações e aumentaria muito a quantidade de renda passiva que você receberia. É isso que você tem que pensar. Você não tem que ter só um pensamento de que tudo vai dar certo. As ações vão se valorizar, a renda passiva vai vir, vai pingar e não vão ter quedas de 50%. Vão, gente. Isso é normal em qualquer canto do planeta. Os preços vão cair assustadoramente. E como é que você tem dinheiro para aproveitar essas oportunidades? Só com um aportezinho mensal ali que você vai fazer? Se você for fazer, o que vai acontecer? Você vai comprar poucas ações e vai garantir, no final dos tempos, uma renda passiva muito menor. Se você tem um outro investimento valorizando pra caramba nesse mesmo período de tempo, o que acontece? Você tem muito mais dinheiro para comprar ações a preços baixos e com uma alta renda passiva. E aí você ganha em potencial de multiplicação de patrimônio e em renda passiva recorrente.